Rapaz Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe você. Eu me chamo Igor, sou fundador da comunidade católica UNOS e hoje eu quero falar com você. Nós acabamos de encerrar a quaresma a São Miguel Arcanjo. E meu irmão, minha irmã, é com grande alegria que hoje nós vamos fazer uma homenagem a São Miguel Arcanjo, aos arcanjos e aos anjos. E nós vamos conhecer também os 9 coros, quais são as funções que cada um exerce, como é que funciona cada coro, tá bom? Então nós vamos falar sobre isso e qual é a função também de cada anjo, né? Sabia que você pode fazer um pedido para cada um especificamente? Para quando você precisa de uma necessidade específica, você pode fazer um pedido? E é isso que nós vamos estar conversando, é isso que nós vamos estar falando. Então, eu vou dividir essa formação em 2 partes. Primeiro eu vou falar como funcionam os coros e depois eu vou falar da função de cada um deles, tá bom? Para vocês também, vocês que têm mais curiosidade, você que quer saber de onde que eu vou tirar toda essa informação, eu vou tirar aqui da Canção Nova, tá bom? No site do portal da Canção Nova, vai ser tudo ali. É onde a gente vai estar trabalhando todo esse conteúdo. Então, meu irmão, minha irmã, nós vamos estar conhecendo aquilo que realmente já é ensinado pela igreja, tá bom? Não é ideia do Igor, não é achismo do Igor, é algo já tirado aqui da igreja, tá? Então vamos olhar agora, vamos conhecer. Bom, primeiro temos que entender que os coros dos anjos são divididos em 3, tá? O primeiro coro é contemplado pelos serafins, querubins e os tronos. O segundo coro é contemplado pelos dominações, potestades e virtudes. E o terceiro coro pelos principados, arcanjos e os anjos. Tá bom? Então esse aqui, os coros dos anjos são divididos nessas 3 faixas, digamos assim, tá? Nessas 3 classes. Os serafins, do grego seraf, significa abrasar, queimar e consumir. Assistem ante o trono de Deus, e é seu privilégio estarem unidos a Deus, de manter a mais íntima nos ardores da caridade. Então veja, nós temos uma missão aqui na Terra para conhecer e amar. Então a gente conhece com o quê? A gente conhece buscando a verdade. E amamos com o quê? Com a caridade. Mas não é uma caridade qualquer, é a caridade de Deus. É o amor de Deus. É o amor caridade, o amor que vem do próprio Deus para nós. E eles são queimados no ardor da caridade. Ou seja, eles são queimados no amor de Deus. E os querubins, do hebraico cherub, que São Jerônimo e Santo Agostinho interpretam como plenitude da sabedoria e ciência. Assistem também ante o trono de Deus e é seu privilégio verem a verdade de um modo superior a todos os anjos que estão abaixo deles. Então veja, lembra que eu falei que nós somos chamados com missão conhecer a verdade e amar o bem? Aqui está é muito interessante você notar que os 2 primeiros coros têm literalmente a ver com conhecer a verdade, amar o bem. Conhecer a verdade, amar o bem. Então, os querubins conhecem a verdade. Os serafins, que são acima dos querubins, amam o sumo bem que é Deus, de uma forma excepcional, de uma forma única. Os tronos, algumas vezes são chamados também de sedes Dei, ou seja, sejas de Deus, ou tronos de Deus, né? Também assistem ante o trono de Deus e é sua missão assistir os anjos inferiores na proporção necessária. Os dominações são chamadas assim porque dominam sobre todas as ordens angelicais encarregadas de executar a vontade de Deus. Distribuem aos anjos inferiores suas funções e seus ministérios. Potestades, ou condutores da ordem sagrada, executam as grandes ações que tocam no governo universal do mundo e da Igreja, operando para isso prodígios e milagres extraordinários. São os potestades que geram os prodígios dentro da Igreja. Virtudes, cujo nome significa força, são encarregados de eliminar os obstáculos
que se opõem ao cumprimento das ordens de Deus, afastando os anjos maus que assediam nas ações para desviá-los do seu fim, e assim mantendo as criaturas e a ordem da divina providência. Daqui a pouquinho a gente vai ver quais são as ações que eles fazem, que aí fica mais fácil de você entender como você vai agir, tá bom? Principados, como seu nome indica, estão revestidos de uma autoridade especial. São os que presidem os reinos, as províncias e as dioceses, assim denominados pelo motivo de que sua ação é mais extensa e universal. Arcanjos são enviados por Deus em missões de maior importância junto aos homens. E anjos são os anjos que têm a guarda de cada pessoa em particular, para desviá-la do mal e a encaminhá-la ao bem, defendê-la contra seus inimigos visíveis e invisíveis, e conduzi-la ao caminho da salvação. Velam por sua vida espiritual e corporal, e a cada instante enviam luzes, forças e graças que necessitam. Então, essa aqui é a missão dos anjos, tá? E é interessante você entender também outra coisa. O anjo da guarda é somente um para cada pessoa. E nunca se repete o anjo. Cada pessoa tem o seu anjo da guarda. Então, temos 7 bilhões, 8 bilhões de anjos na guarda no nosso tempo. Tá? Ah, mas a pessoa é ateu. Não tem problema, ela tem o seu anjo da guarda também. Isso que é importante você entender. Por quê? Porque é bondade de Deus. Agora vamos voltar e vamos conhecer as funções de cada um deles, né? Então eu vou ler aqui. Vamos começar pelos serafins. Já entendemos aí como que é cada um, mas agora eu vou ler primeiro o serafim, o que é a função dele, como que ele é, o que é essa ordem, né? E qual é a função dele? Bom, o serafim, nós já vimos que eles são abrasados, são queimados, por isso o nome deles chama-se seraf. Eles são queimados no amor de Deus. E a função dele é estimular na nossa entrega ao louvor a Deus, nos abrasar com o amor de Deus e nos estimular no serviço de Deus. Isso significa que quando estamos no louvor a Deus, eles participam cantando louvores, entoando conosco seus cantos. E é o coro que entoa um cântico de santo, 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 Senhor dos Exércitos. Veja, se você está rezando, você quer uma vida de oração melhor, se você quer crescer na intimidade com Deus, se você quer ser o verdadeiro santo, santos serafins, me dê a graça de amar a Deus, me dê a graça de entoar louvores a Deus, estimula o amor de Deus. Santa Teresa d'Ávila, São Padre Pio, santos assim que tiveram a graça de ter a transverberação, que é o que? É um fenômeno místico, onde a pessoa ela é injetada, digamos assim, de um amor místico, um amor sobrenatural, um amor que vem do próprio Deus de uma forma sobrenatural, de uma forma diferente, que muitas vezes deixa até no coração a marca, né? Santa Teresa tem o coração dela que tem essa marca. O que acontece com essas pessoas? O anjo serafim, né? os serafins vêm e de uma forma espiritual e física colocam naquela pessoa o amor de Deus sobrenatural. A gente pode pedir para ele que, mesmo que não seja de forma mística, nos coloque o amor de Deus sobrenatural. E a gente pode pedir isso, tá? A gente pode pedir isso e deve pedir isso. Já os querubins, eles são aqueles que São Jerônimo chama de plenitude da sabedoria, é aqueles que têm a ver com o conhecer a verdade, né? E nós podemos entender que eles são o quê? Eles são os defensores que nos ajudam nas tentações contra a fé, contra a pureza e os escrúpulos. Se você tem dificuldade, sabendo se alguma coisa é pecado ou não, pede para um querubim. Um querubim vai te ajudar muito em conhecer a vontade de Deus. Outra, eles vão te ajudar contra as tentações da fé, da pureza e os escrúpulos. Então, você está tendo dificuldade com a pureza dos pensamentos, pureza sexual, o querubim vai te ajudar a vencer. Os querubins também vão te ajudar na sua fé. Eles vão te ajudar não só a vencer os pecados da fé, mas a crescer na fé.
Quer pedir mais fé a Deus? Peça um querubim a seu auxílio. Santos querubins, envie-me mais luzes de fé durante a minha oração. E você faz até um complemento. E que os santos serafins façam-me com que eu tenha mais amor nas luzes enviadas pelos querubins. Você pode fazer um combinado aí, tá bom? Os tronos, eles são chamados, como nós falamos, de as sedes, o trono de Deus, né? E ele ajuda os anjos nas ações inferiores, né? De proporção necessária. Como que isso acontece na vida prática, tá? Os anjos tronos, né? Os tronos, são os que ajudam e iluminam os governantes, os bispos, os responsáveis por comunidades religiosas, juízes, autoridades civis e assim por diante. Você está precisando rezar por alguém que é uma autoridade na igreja? Pede para o querubim. Peça para um querubim. Por exemplo, eu sou um fundador. Eu tenho muito que rezar por esse... Desculpa, gente, eu falei querubim, não. É tronos. Peça aos tronos. Peça aos tronos. Então, eu sou um fundador de uma comunidade. Eu tenho muito a pedir aos tronos. Mas também os membros da minha comunidade devem rezar aos tronos. Para que eu seja um fundador coerente, bondoso, que eu não seja rígido, mas que eu seja fiel à palavra, firme. Não rígido. Firme e rígido são coisas diferentes. Rígido é não mudar a sua opinião quando você está errado. Firme é sempre manter a sua posição quando é a vontade de Deus, né? Então, que nós, que temos uma autoridade, nos apeguemos aos tronos. Os dominações, eles são chamados porque eles dominam sobre as ordens dos outros anjos. São eles que distribuem as missões, as tarefas de cada anjo. E aqui eles ajudam nos esclarecimentos, na compreensão, também aqueles que se empenham em difundir o reino. Então você tem um apostolado, seja ele qual for, se você for membro de uma comunidade ou se você for de outra coisa assim, pede anjos dominações. Prepara o terreno daquela pregação, prepara o terreno da onde eu vou fazer aquela ministração de música, prepara o terreno daquela conversa com o meu bispo, prepara o terreno daqui, sabe? Os dominações, eles se empenham em preparar a difusão do reino de Deus. E eles geram um esclarecimento, eles ajudam na compreensão. Os virtudes, eles são força de Deus e eles são enviados para as nações e afastam os anjos maus que assediam-nos. Eles são enviados para darem o seu fim. E assim também eles mantendo a criatura diante da ordem da divina providência. Então, os virtudes ajudam a melhorar nossa vida espiritual, nos dando coragem e força, porque eles são os anjos da força, né? Para cumprir as resoluções, estimula as pessoas a se deixarem banhar no Espírito Santo. Então, meu irmão, você que precisa de uma graça do Espírito Santo, você que tem uma missão, que você precisa de coragem, que você precisa de força, que você precisa de resoluções, peça aos virtudes. Os principados, eles indicam que são revestidos de uma autoridade. Eles são enviados para os governantes, para as províncias, né, das dioceses. E eles são ordenados para isto. Então, os virtudes... Aliás, os principados, né? Os principados, eles defendem e protegem os países. Eles protegem as cidades, as casas. Então, cada lar tem o seu principado. Para que os filhos de Deus reinem sobre todas as coisas. Como filho de um reino da graça. Então, acredita-se muito bem, acredita-se muito, que cada casal tem o seu anjo da guarda, né? E também, assim, o sacerdócio também tem o seu anjo da guarda, o diaconato permanente também tem o seu anjo da guarda.
acredita que é os principados que cuidam dessa parte, né? Mas eu acredito que eu pulei aqui o potestades, né? Os potestades, ou condutores da ordem sagrada, executam as grandes ações que tocam nos governos universais do mundo e da igreja, operando para isso os prodígios e milagres extraordinários. Então, quando a gente volta aqui para os potestades também na outra lista, né? Os potestades ajudam a remover os obstáculos que possam impedir a execução dos desígnios de Deus. Desfazem armadilhas de Satanás, ajudam as pessoas a se santificarem. Você está vendo, por exemplo, alguém que está precisando de conversão, peça para um potestade. Você está vendo que aquela evangelização não está indo para frente, fala para um potestade desarmar os inimigos de Deus. Nós estamos passando aí por uma crise com relação ao aborto, com ideologias, com um monte de coisa. Vamos pedir aos potestades para desfazer as armadilhas de Satanás, para que a gente possa vencer, né? Os arcanjos são enviados por Deus em missões de maior importância junto aos homens. E aqui, nós temos aqui, são 3 nomes que são revelados, né? Somente 3 anjos, nomes com nomes revelados. Eles fazem isso, eles realmente são enviados nas missões de maior importância junto aos homens. Eles não são enviados para qualquer missão. Só que nós só conhecemos 3 arcanjos. Então, vamos conhecer a missão de cada um dos 3, tá? São Miguel Arcanjo, ele veio para combater por nós contra o príncipe do inferno, desfazer toda mentira e toda ilusão. Então é para isso que São Miguel Arcanjo serve. Nós rezamos com São Miguel Arcanjo para vencer toda mentira, para vencer o príncipe do inferno e para vencer toda ilusão. São Gabriel é aquele que traz a boa notícia, apresenta a Deus os nossos pedidos. Então você pode pedir para São Miguel, apresenta esse pedido para Nossa Senhora, apresenta esse pedido para Jesus. Ele também é considerado o guarda da família, né? Não está aqui, mas eu lembrei que assistindo uma pregação, ele é considerado o guarda da família. São Rafael, ele é aquele que defende as potências do mal, das doenças e nos acompanha nas viagens. Então, se você vai fazer uma viagem, é São Rafael que cuida das viagens, né? É São Rafael que cuida de quando você está, por exemplo, passando por alguma enfermidade. Se você está, por exemplo, sendo atacado espiritualmente, se a sua fé está sendo abalada. E, por fim, chegamos aos nossos anjos da guarda. Então, o anjo da guarda é a mesma função, né? Tanto aqui quanto na outra lista. Então, eles têm a missão de nos proteger e são encarregados de nos guardar e de nos levar à salvação. Então, meu irmão, minha irmã, vamos juntos aos nossos anjos da guarda. Mas eu quero te convidar a conhecer uma outra coisa que o Padre Paulo Ricardo já ensinou, que outros livros ensinam isso também, que é o quê? O anjo da guarda é aquele que é responsável para que você tenha êxito no céu e na terra. Ele prefere o céu, tá? Ele prefere o céu, mas ele também cuida de você na terra. Se você se esforça, se você faz a vontade de Deus, vamos supor, você vai fazer uma prova e você estudou. Santo Anjo da Guarda vai à frente, vai preparando como que vai ser essa prova, vai criando um clima de paz com os anjos das outras pessoas que estão lá, já vai se relacionando com os anjos das outras pessoas para que dê tudo certo. Você tem que dar trabalho ao seu anjo da guarda, não deixe o seu anjo da guarda sem fazer nada. O anjo da guarda, ele está ansioso por isso. Que você dê trabalho para ele. Que você dê trabalho bom para ele. Então, meu irmão, minha irmã, que a gente possa dar aos nossos anjos a missão que eles vieram fazer, né? Se você pede as graças de Deus, elas acontecem. Eu tenho um sonho, meu anjo da guarda. Eu vou dar um exemplo aqui. Meu santo anjo, eu quero muito namorar com alguém, né? Dê um nome aí. Dê um nome. Eu gostaria muito de namorar. Eu vou colocar aqui o nome do São Miguel, tá? Eu quero muito namorar Miguel. Senhor, né, a mulher vai falar, eu quero muito namorar o Miguel.
Meu santo anjo, vai ter o anjo do Miguel. Vai lá, conversa com ele. Prepara para que a gente possa se aproximar, para que a gente possa se tornar mais próximos, para que a gente possa ver se realmente é recíproco isto. E vai me inspirando também as ações que eu tenho que fazer. O homem é a mesma coisa. Se você está gostando de alguém, vou usar um outro termo aqui, outro nome. Vai lá na Rafaela. Vai lá no anjo da Rafaela. Veja que se ela... Faça com que... Combine para que ela se aproxime um pouco mais. Para que eu possa entender como que eu posso me aproximar. Né? É assim, gente. Você tem que dar trabalho ao seu anjo. Por quê? Ele é o primeiro que quer a sua salvação. Se a sua vocação é o matrimônio, se a sua profissão é a vontade de Deus para você, né? Se tudo isso é verdade, então você pode pedir ao seu anjo da guarda, você pode pedir ao anjo da guarda para fazer isso acontecer. Porque ele vai querer fazer. O seu anjo da guarda é o primeiro interessado na sua salvação. É o primeiro interessado a que você faça, cumpra a vontade de Deus para você. Se você tem um chamado para viver na vida de santificação, na santidade mesmo, ele não vai perder tempo, ele vai começar logo. Então é isso, meu irmão. É isso, meu irmão. Eu quero agradecer a você por esses 40 dias, encerrando com este momento especial. E é uma grande alegria. É a nossa primeira quaresma de São Miguel, mas é a quaresma que eu sinto que nosso apostolado começa aqui. Temos muitas almas para salvar. Eu quero contar com você para fazer essa salvação das almas. Meu irmão, minha irmã, aqui é um canal de oração e de informação. E também de cura e libertação. Várias vezes vai ter um momento de cura e libertação aqui. Então, se você quer conhecer mais sobre a fé, se você quer escutar mais pregações, se você quer ter um momento de oração conosco, e ainda ter um momento de cura e libertação, um momento de cura da autoimagem, cura da depressão, se inscreve no canal. Outubro está chegando, vai ter coisa boa aqui. E outra, agora ao meio-dia, nós ainda temos a novena Santa Teresinha do Menino Jesus, que vai ser uma outra graça que nós temos a partilhar. Que Deus te abençoe, fica todos com Deus e um beijo. Tchau, tchau.